formulário com perguntas que o júri recebeu em relação ao caso Johnny Depp versus Amber Heard, Virgínia, Estados Unidos. Então, a primeira pergunta que foi feita foi essa aqui. Você acha que o Sr. Depp provou todos os elementos da difamação? Responda sim ou não. Olá, meu nome é Carlos do canal Carlos Music and Soul e na última live que eu fiz, que foi na semana passada, foi essa live que está aparecendo aqui e que eu deixarei aqui no card para que você clique, mas também deixarei no final desse vídeo. Eu fiz uma live de tradução simultânea desse caso do Johnny Depp e da Amber Heard, que por sinal o Johnny Depp venceu, mas eu acredito que foi um ato falho meu, além de eu ter que ter apagado um pedaço desse vídeo por direitos autorais. Aliás, eu gostaria de conversar aqui com o próprio YouTube, aqui com os algoritmos do YouTube. YouTube, eu estou agregando valor a esses vídeos, mesmo que eu esteja demonstrando um vídeo de uma outra emissora de TV ou então de um outro canal do YouTube, mas eu estou agregando valores porque eu estou traduzindo simultaneamente do inglês para o português para as pessoas que vieram aqui. Foram mais de 33 mil pessoas que assistiram essa live, né? E eu estava traduzindo isso aí ao vivo. Não tinha tradução, foi ao vivo, né? Então eu estou sim agregando valores aos meus vídeos aqui do YouTube. Eu nunca utilizo vídeos de ninguém, só nesse caso, mas agregando sempre o valor, tá certo? Então, em consideração a você que veio aqui na minha live, mas que você não conseguiu entender as perguntas que foram feitas ali para o júri, eu explicarei agora. Para isso, eu demonstrarei a tela do meu computador. Aliás, eu estou utilizando o OBS Studio, que deixarei tanto aqui no card agora, quanto no final, para que você clique se você quer aprender a mexer nesse programa que é maravilhoso, é free, não custa nada e você pode fazer lives maravilhosas. Inclusive eu estava fazendo lives em 3 plataformas agora. No momento eu estou somente aqui no YouTube. Então ela te dá condição disso tudo. Então eu demonstrarei a tela aqui do meu computador para demonstrar as perguntas. E lembrando que esse foi um processo público, então eu fui lá no site da Virgínia, lá nos Estados Unidos, para buscar essas perguntas. Para quem não sabe, eu tenho a segunda cidadania, né? Eu sou americano também. Pelo fato de que a minha esposa é americana, eu consegui, né, o meu passaporte. Eu também fiz faculdade, né, americana. Isso me facilita para que eu possa fazer essas traduções. E gostaria de pedir para vocês para me darem algumas sugestões do que você gostaria que eu fizesse aqui na minha próxima live, tá bom? Então vamos lá, demonstrando aqui a minha tela. Que formulário com perguntas que o júri recebeu em relação ao caso Johnny Depp versus Amber Heard, Virgínia, Estados Unidos. Então, a primeira pergunta, né, eles já estavam falando sim toda hora, que era tudo contra a senhora Heard. Então, a primeira pergunta que foi feita foi essa aqui. Para o júri, você acha que o Sr. Depp provou todos os elementos da difamação? Responda sim ou não. Essa foi a primeira pergunta. Aí estava escrito assim: se você respondeu a pergunta 1A, não, prossiga para a pergunta 2. Se você respondeu sim, responda as seguintes perguntas. Primeira, o Sr. Depp provou por um maior peso da evidência que a declaração foi feita e ou publicada pela senhora Heard? E todos falaram que sim, né? A declaração era sobre o Sr. Depp? Eles falaram que sim. A afirmação era falsa, no caso da afirmação da Heard, né, que foi o Johnny Depp que processou. O júri todos falaram que sim. A declaração tem uma implicação difamatória sobre o Sr. Depp? Porque ela acabou falando, né, mas isso aí não tinha nada a ver com... Eu não tinha falado o nome dele... Mas ela falou assim, viu, gente? O júri respondeu que sim. A declaração foi projetada e pretendida pela senhora Heard, ou seja, ela fez a declaração de forma premeditada a prejudicá-lo e difamá-lo, e o júri disse que sim.
Devido às circunstâncias que cercam a publicação da declaração, ela transmitiu uma implicação difamatória a alguém que a viu além do Sr. Depp. Ou seja, além de difamá-lo, né, de difamar o Johnny Depp, ela difamou mais alguém com esta publicação? E o júri, mais uma vez, disse que sim. Você acha que o Sr. Depp provou com evidências claras e convincentes que a senhora Heard agiu com dolo real? Ou seja, dolo real seria má fé, seria tipo má fé. Responda sim ou não. E os jurados que responderam sim todas as questões também puderam indicar 2 tipos de indenização que o Johnny Depp poderia receber: indenização compensatória e os danos punitivos. Porém, a senhora Heard, na verdade, processou o Johnny Depp baseado nas alegações que o advogado, Sr. Waldman, que na época era advogado do Johnny Depp, fez em relação a ela. Na verdade, ela processou o Johnny Depp, mas por causa da alegação do advogado do Johnny Depp na época, que não era essa moça agora que ganhou. E as perguntas que foram feitas foram as mesmas, só que de forma ao contrário. Na verdade, quem ganhou por quase unanimidade foi o Johnny Depp. Os valores estão aí na descrição do vídeo. O valor real que ficou afirmado ali, tanto pela juíza, através do júri, estão todas as informações aí. Então estou fazendo esse vídeo que eu vou tentar postar à noite para todas as pessoas que vieram na minha live e ficaram com essa dúvida sobre que tipo de pergunta foi feita aí para o júri. You are so far, but I love anywhere. You are so far.